Bem-vindos, alunos, a mais um encontro. Hoje nós estamos na unidade 2, seção 2, tá? E a gente vai falar sobre posicionamento e segmentação de serviços, tá? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas a gente já falou disso na sessão anterior, na unidade anterior, né? Sessão 1.2, a gente falava sobre a segmentação de mercado. E hoje a gente vai falar sobre a segmentação de serviços, que é uma coisa muito parecida, mas tem algumas sutis diferenças. E é isso que a gente vai ver hoje, tá? Bom, a segmentação de mercado, tanto para bens quanto para serviços, é o ato de dividir o mercado em clientes, né? Então a gente sabe que os clientes podem ser divididos de um jeito que favoreçam o nosso mercado, o nosso comércio. Tá? Então, se você tem um negócio, se você visar atender este público, um determinado público, a chance de você obter sucesso é muito maior do que se você quiser trabalhar para todo mundo. Não significa que todo mundo não possa te contratar. Qualquer pessoa poderá te contratar para prestar um serviço. Mas se você focar nas pessoas que têm interesse no seu serviço, a chance de você conseguir sucesso aumenta muito, ok? Então é isso que a gente vai ver nessa sessão, tá? Então, para que a gente faça uma segmentação bacana, né, do nosso mercado, a gente tem que perceber que, a princípio, temos uma série de clientes que são distintos, né? Então existem vários tipos de pessoas. Não sei se vocês já ouviram aquele ditado de que cada louco tem a sua mania. Pois é, a gente é mais ou menos assim, tá? Não é só o louco, não. Qualquer cliente tem a sua mania, tá? E é isso que a gente tem que prestar atenção para conseguir trazer esse nicho para um determinado canto, tá? Por quê? Porque você não consegue agradar todo mundo, tá? Já falei isso até em sala de aula e repito. Nem Deus, infelizmente, nem Deus agrada a todo mundo, né? Tem gente que está chateado porque está chovendo, tem gente que está chateado porque está calor, tem gente que está chateado porque tem emprego, tem gente que está chateado porque não tem. Então, a gente sabe que a coisa é complicada, tá? Então, é disso que a gente vai falar. Como a gente está falando de diferenças de pessoas, a gente tem que pensar também que as pessoas têm preferências, né? Então, a gente tem que ver que o nosso cliente, a princípio, para a gente atender o nosso cliente, a gente tem que ter uma capacidade mínima, né? Por quê? Porque o nosso cliente pode ter exigências máximas. Então, se você quer atender um público de classe alta, a sua estrutura tem que ser conivente, condizente com isso, tá? Não adianta a gente falar que a gente vai atender uma clientela da classe alta se a gente não tem uma aparência convincente para eles de que o serviço que eles estão contratando é um serviço de qualidade. Porque aquela propaganda da Sprite, né? Imagem não é nada, sede é tudo. Mas a imagem é muito, sim, tá? A gente escolhe, boa parte das coisas que a gente escolhe por conta da imagem, tá? Então a gente não pode deixar isso de lado, tá? Bom, você não consegue concorrer com todo o mercado, tá? Então é melhor a gente fazer uma segmentação e escolher o nosso público, porque mesmo que a gente possa atender a classe alta, de repente a gente não vai conseguir concorrer com os prestadores de serviço da classe baixa, porque a nossa estrutura vai ser muito cara, né? Exemplo, você é um dono de uma empreiteira forte aí. Então, para você atender o seu público, é fato que você vai ter uma série de coisas. Então você vai ter caminhões, você vai ter que ter funcionários, engenheiros, uma série de funcionários contratados que aumentam o seu custo de funcionamento. Então o seu preço vai ser mais alto. Daí de repente você quer dar um orçamento para o Júlio da esquina. Daí, de repente, você vai passar um orçamento para pintar um cômodo da casa dele, você vai passar um orçamento de R$8.000. Enquanto que o pedreiro da outra esquina, né, cobrou 800.
10% por quê? Porque o cara não paga impostos, o cara não tem funcionários, é só o material que ele já tem guardadinho no fundo do quintal. Então a coisa muda muito de figura, tá? Então a gente tem que segmentar por causa disso. O público que a gente escolher vai ser o público que condiz com a nossa estrutura, com a nossa qualidade, com a nossa vontade, perspectiva de prestação de serviço, tá? Bom, a gente tem algumas estratégias, tá? Então eu vou falar das 4 estratégias de segmentação de serviço aqui para vocês, tá? A primeira é a focada em mercado, tá? Porque focada em mercado, a gente percebe que a empresa focada em mercado, ela está focada num público específico, tá? Então ela tem uma gama de serviços aí, mas ela tem uma gama determinada, né? Então ela está focada no mercado. Então, por exemplo, o mercado automobilístico. Então tem uma oficina de automóveis, tá? E ela está focada no mercado automobilístico, tá? Ela está fechado ali, tá? Tem uma outra que uma outra estratégia que é totalmente focada, que é quando a empresa fornece um número limitado de serviços, às vezes um serviço só, tá? Então, eu citei da oficina mecânica, que pode servir para indeterminados tipos de carros, aí, né? Uma multimarcas, né? Uma oficina especializada em mecânica de autos. Perfeito, isso daí eu atendo todo mundo que tem carro. E eu posso determinar que eu tenho uma oficina especializada em Renault, em Volkswagen, né? Então eu já restringi muito, eu estou totalmente focado naquela clientela, por isso que o nome da estratégia é totalmente focada, tá? Aí a gente tem a terceira estratégia, que é focada em serviços. Então como que a gente pode explicar isso daí para vocês, né? A gente sabe que a empresa é focada em um determinado serviço que ela oferece para todo mundo. Então, como eu falei, né, serviços de pintura. Eu posso trabalhar com pintura de autos, pintura de casas, de prédios, de arranha-céus, sei lá, de pontes, né? Então, de repente eu foco no serviço. Qual que é a sua especialidade? Ah, minha especialidade não é pintura de autos, a minha especialidade é pintura, tá? Então, isso que é focado em serviços. E sem foco, tá? Que é uma estratégia que foi usada muito no passado, né? A gente tinha as lojas de magazine, né? Então o exemplo que o livro traz para nós, e quero que vocês leiam o capítulo, porque tem muitas informações interessantes lá, mas lá fala de uma loja que chamava Mapping, tá? Então o Mapping era uma loja de magazine, ela tinha tudo, ela tinha material de escritório, ela tinha eletroeletrônicos, ela tinha roupas, ela tinha comida, ela tinha uma série de coisas. Isso daí voltou um pouquinho agora com o Carrefour, se vocês repararem. Mas o Carrefour, ele oferece aquilo ali como um a mais. O forte do Carrefour é mercado. Eles deixam isso claro. O Mapping não. O Mapping, a Mesbla e outros, eles tinham aquele negócio de o que você quiser você encontra. É como se fosse um shopping, tá? Mas era uma loja. Então, era grande, era forte, mas acabou tendo muitos custos. Por causa dessa falta de foco, ela acabou indo à falência, tá? Então, sem foco é uma estratégia arriscada, uma estratégia que pode dar certo, mas é melhor você ter como o Carrefour, né, que tem vários outros produtos e o forte deles, o foco deles é mercado. Eu acho que é mais garantido, eu acho que é menos chance de dar errado, tá? Bom, a gente discutiu na sessão 1.2, como eu disse para vocês, que a gente pode fazer alguns tipos de segmentação, e na ocasião a gente falou de 4, né? Que é a geográfica, né? Região que você vai atender, demográfica, que é o tipo de pessoa que você vai atender, a psicográfica e a segmentação comportamental, né? Então, a psicográfica, o que é a psicográfica? É aquela que a gente tem um perfil que é atendido, né? Então, você fala psicográfica. Então, as pessoas mais tímidas acabam consumindo um determinado produto,
tá? Então é essa que é a psicográfica. E daí tem a comportamental, que tem muito a ver também, mas tem mais a ver com fidelidade, né? Aquela pessoa sempre compra aquela marca, aquele tipo de cliente compra sempre da mesma marca, então não adianta a gente tentar derrubar porque o cara é cliente daquela marca, né? Então, na segmentação de serviços, né, a gente tem uma estratégia, né, que a gente também tem que pensar em manter uma fidelidade ao nosso trabalho, ao nosso negócio, né? É isso que a gente tem que pensar muito, tá? Então é isso que a gente vai perceber quando a gente fala da estratégia de posicionamento, né? Segmentação dos serviços, tá? Então, quando a gente fala de segmentação de serviço, a gente tem que pensar nessa questão, né? Onde que a gente está sendo lembrado? Né? Onde que eles lembram da gente, onde que o nosso cliente lembra da gente, quando que ele lembra da gente, né? Então, quando a gente fala de posicionamento de serviço, a gente pode dividir isso daí em 4 pontos. Primeiro, um serviço deve ocupar uma posição na mente de seu público-alvo, né? Então, você tem que estar guardado em algum lugar, nem que seja no momento de crise, né? Começaram a passar na Rede Globo uma novela que já tinha passado antigamente e tal, que tinha o Pereirão, que era o marido de aluguel, que era feito por uma atriz, por uma mulher, né? E quando que ela era lembrada? Quando quebrava um cano, quando furava um pneu, quando queimava uma lâmpada, ou seja, ela só era lembrada nos momentos críticos. É um jeito de ser lembrado, né? Mais ou menos aquela história, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, mais ou menos aí, tá? A gente tem que estar sendo lembrado de alguma forma pelo nosso cliente, tá? Segundo, essa posição deve ser única e transmitir uma mensagem simples e consistente, tá? Ela tem que mandar uma mensagem assim, tipo, ele vai resolver meu problema, pronto. Ele vai atender a minha necessidade, ele vai me agradar, sei lá. É uma mensagem básica, tá? Terceiro, deve ser uma posição de destaque em relação aos seus concorrentes, porque senão eles ligam para o concorrente, basicão, tá? E quarto, um serviço não pode ser oferecido indiscriminadamente para todo tipo de consumidor e a empresa deve focar seus esforços. É o que a gente falou, né? Em relação ao mapping, né? A empresa acabou tendo um custo muito alto e acabou não funcionando bem, tá? Bom, para que a gente faça um posicionamento eficaz, a gente precisa de 3 passos. Primeiro, identificar os concorrentes do nosso trabalho. Quem é que faz a mesma coisa que nós, tá? Segundo, analisar a concorrência, né? Porque primeiro você identifica, depois você vê o que ele está fazendo, tá? Então, analisar é o segundo passo. E terceiro, identificar pontos de diferença e os pontos de igualdade, né? Porque os pontos de diferença provavelmente serão o seu diferencial, positivo e negativo. De repente você tem que ver o que você pode melhorar e o que você pode explorar em relação às falhas do outro, tá bom? Pessoal, é isso. Até o próximo encontro. Espero que vocês continuem cuidando da saúde de vocês. A faculdade se preocupa com vocês e é por isso que a gente adotou essa medida. É claro que quando tudo se normalizar, a gente vai voltar a ter as nossas aulas presenciais, mas por enquanto é isso que a gente tem que fazer e vamos cada um fazer sua parte, tá bom? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.